Oi, gente. Good morning. Good morning. Eu não tô achando o livro que eu quero aqui. Meu Deus. Peraí, gente. Não tá aqui. Bom dia, hoje vai ter cavaco? Vai, pera. Cavaco na área. Que eu acabei de ver que a paleta tava lá dentro. Porque os moleques já tinham colocado. Pronto, afinadinho. Daqui a pouco a gente manda um cavaco. Bom dia, people. Sexta-feira, depois do feriado, sextou com um cavaco. Obrigado por vocês aparecerem. E o que a gente vai falar hoje? Hoje eu resolvi falar uma coisa muito legal, galera. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Vocês querem que eu veja pagode, né? Deixa minha voz ficar, eu tô um pouquinho rouco. Deixa minha voz ficar um pouquinho melhor aqui, ó. E aí eu falo. Quinta-feira e quarta-feira a gente falou sobre as características, as competências. Vem comigo na reflexão. Que o mundo exige da gente, tanto agora quanto daqui a 5 anos. Lembra disso? Você falou, lembro, né? Lembra disso? Você lembra disso? Né? Que foi quarta e quinta. O que eu vou falar hoje, eu estava olhando aqui para encontrar um livro
deixa eu só explicar. Eu tenho muitos livros e uns 95% dos meus livros estão no meu escritório. E tem uma estante que eu mandei fazer no meu escritório, que começou a ser feita, deve ter uns 5 dias atrás, que deve ficar pronta semana que vem. Então todos os 95% dos meus livros estão numa caixa. Estão numa caixa. E eu fico olhando aqui assim, será que ele está aqui? Será que ele está aqui? Será que ele está aqui? Mas eles estão numa caixa lá no meu escritório. Então o livro que eu estou procurando, por isso que 95% das vezes que eu olho para trás eu não vejo o livro que eu estou procurando. Eles vão ficar prontos lá no meu escritório, lá na estante. E esse aqui, eu peguei o autor aqui para falar. O autor que eu vou citar hoje é esse cara aqui, mas não é esse livro. É o Robert Greene. Esse livro aqui, ó, são as The Daily Laws. O que esse cara fez? Ele fez um diário. Ele pegou o livro dele, As 48 Leis do Poder, da Sedução, Maestria e da Natureza Humana, além de 366 meditações, ele colocou nesse carinha aqui. E aí todos os dias você tem uma lei e ele troca uma ideia com você sobre uma lei. É muito legal. É realmente muito legal. Tá? Só que o livro que eu vou falar dele não tá aqui. O livro que eu vou falar dele é As 48 Leis do Poder. Eu só peguei o cara para te mostrar quem é o cara. Pergunto, você já leu As 48 Leis do Poder? Tá. Então, se você não leu, não tem problema. Depois da minha aula de hoje, você não só vai ler, como você vai comprar esse livro, depois. Depois que acabar a minha live de hoje, você vai comprar esse livro. E você vai ler ele uma vez por ano. Tá? Então, senhores, sejam muito bem-vindos à aula que eu vou colocar aqui. Como tá muito grande. Espera aí. Deixa eu ver se ficou melhor agora. Acho que agora vai. Ficou. Boa. Como ser único no trabalho usando as regras das 48 leis do poder. Como ser único no trabalho, como crescer. É porque não deu. O título que eu queria colocar tinha dado 3 linhas.
ok? A live de hoje eu acho que vai precisar de um papel e caneta, tá? Vai precisar de um papel e caneta. Tá bom. Vamos lá. Robert Greene é um escritor muito famoso, poderoso, profundo, que inspirou muitas pessoas no mundo todo. Ele hoje é uma das maiores inspirações, por exemplo, para um cara chamado Ryan Holiday. O Ryan Holiday é o cara que escreveu O Obstáculo é o Caminho, A Quietude é o Caminho, O Ego é Seu Inimigo. Eu vou olhar aqui para ver se eu vejo o Ryan Holiday, tá? Mas provavelmente não tem Ryan Holiday aqui também. Ah, achei Ryan Holiday. Achei Ryan Holiday. Achei. Disciplina é destino. Ryan Holiday. Esse aqui, eu não sei se tem em português já. Toda vez que sai um livro novo, o Ryan Holiday manda para mim lá dos Estados Unidos. Então é um cara muito forte. O Robert Greene escreveu a 50ª lei. Existem 48 leis do poder. Ele escreveu a 50ª lei com 50 Cent. Lembra do 50 Cent? 50 Cent é aquele rapper americano. 50 de 50. 50 Cent, 50 centavos. E aí ele escreveu um livro, a 50ª lei, com esse cara. Então ele é muito forte, o Robert Greene. O que ele fez nas 48 leis do poder? Ele olhou 2.500 anos para trás. Ele olhou os maiores líderes do passado, ele olhou os maiores, ele até coloca assim, ladrão, enganador, tirano, grandes líderes, reis, estrategistas, jogadores de xadrez. Ele olhou pessoas numa época, pessoas de diversos países, pegou livro, reuniu tudo e falou, se você quer ter poder, você tem que usar essas 48 leis aqui. Então, putz, ele pegou Maquiavel, ele pegou a Arte da Guerra, ele pegou Luís XIV e o Palácio de Versalhes. Tipo assim, a análise do cara é nesse nível, tá? E não é um livro tão simples do ponto de vista... Ele mexe com a tua estrutura de crença, de dogma. O livro é nessa porrada. Tá bom. Beleza. Aí eu li, foi o meu livro de cabeceira em 2015. Foi o meu livro de cabeceira em 2015, tá? E antes de eu já ir para aula, eu só vou contar por que ele tem que ser lido por você. Ó, eu achei umas leis muito egoístas, é verdade, gente. Tem umas leis lá que você fala assim, eu não concordo com isso aqui. Eu não concordo com isso aqui. Pode mostrar o livro, eu não tô com ele aqui. Eu vou, quando acabar... Puxa vida, quando acabar eu boto nos stories. Ano passado, não, a gente tá em 2023. 2021 eu comprei esse livro para todo mundo que trabalha comigo. Todo mundo que trabalha comigo, eu comprei um livro e a gente foi lendo uma lei por semana. Uma lei por semana a gente foi lendo. Então eu pedi assim, gente, vamos ler a lei 1 essa semana. Aí, sei lá, segunda-feira eu dei o livro pra galera que tava comigo. E aí na segunda-feira, antes de começar a atividade profissional propriamente dita, a gente, na nossa reunião de alinhamento, eu falei, ei pessoal, como é que foi aí essa primeira lei? Aí os caras, pô, li isso, aquilo e tal. Eu lembro da Ju, que trabalha comigo. Ela falou, nossa, Ju, eu não concordo com essa lei de 7, talvez a 4, não lembro. Né? Meu Deus, eu não concordo, tá? Porque é polêmico. É polêmico, tá? É polêmico. Da mesma maneira que Mais Esperto que o Diabo é polêmico, 48 Leis do Poder é polêmico, você tem que ler. Tudo bem? Eu espero que essa minha introdução tenha provocado em você minimamente uma curiosidade. Minimamente uma curiosidade. Agora eu vou te falar mais uma outra coisa. Eu não lembro qual foi a edição do Big Brother Brasil. Lembrei. Não foi do Big Brother Brasil. Eu vou te contar uma coisa agora.
Você lembra do Tel Becker na Fazenda? Aquele alemãozinho que era das treta? Então, eu não sei onde eu vi isso, mas eu vi em algum corte faz muito tempo no YouTube que ele lia esse livro na Fazenda. Só que na época que ele lia esse livro na Fazenda, hoje quando você pega esse livro, ele é preto com cinza. Há um tempo atrás a capa dele era laranja com azul. Laranja com azul. Tel Becker lia esse livro. Aí você vai falar, pô, meu cara é muito louco e tal. Bom, será? Não sei. Eu sei que ele lia esse livro. Será que aquilo tudo era 100% ele? Eu tinha alguma coisa? Não sei. Agora eu tô te deixando mais curioso. Eu ainda não comecei a aula. Joel, começa a aula, porra, começa a aula. Eu já comecei. É porque eu não quero que você leia o livro, eu quero que você estude o livro. Eu quero que você estude o livro. 2015, eu estava no Instituto Neymar e a gente recebeu um prêmio, tá? A gente recebeu um prêmio muito bonito pelo trabalho que a gente fazia lá, né? Um trabalho social, e aí a gente foi convidado a ir até Brasília para receber esse prêmio. Foi até Brasília eu era o coordenador geral, o nosso diretor administrativo, que na época era meu chefe, e 2 pessoas, uma de assessoria de imprensa e uma RP. Pegamos o voo, terno e gravata, voamos até Brasília. Cerimônia incrível, cerimônia muito especial, muito bonita. Tinha uma galera, sentamos, algumas outras instituições tinham vencido, e a gente era uma delas, numa categoria, e chegou a hora, olha, nós queremos parabenizar pela iniciativa Instituto Neymar, tem um projeto fantástico que atende crianças e tal, troféu, puta negócio bonito. E o meu chefe estava do meu lado, na época, o cara era diretor, estava do meu lado. E daqui a pouco, e o cara tá falando, daqui a pouco meu celular vibra. Ele tava aqui na minha coxa, assim, ó. Aí eu olho pra baixo, assim, pego embaixo da mesa, olho, e a assessora de comunicação fala assim, Joel, fala eu não vou falar o nome da pessoa, mas fala pro diretor que a gente precisa falar, que a gente precisa se posicionar, que a gente precisa agradecer. Que pelo visto ele não vai falar nada. Aí eu falei, tá bom. Eu falei assim, beleza, tá bom. Aí eu olho pro meu chefe da época e falei, a gente precisa falar. Aí eu não vou falar o nome também da pessoa. A nossa assessora pediu pra falar. E ele, eu não vou falar não. E eu vi a mão dele tava tremendo. Aí ele falou, não vou falar não. Tá tudo bem, João. Pô, foi muito legal, tá? A gente não precisa falar. Daí eu falei, tá bom. Aí voltei e mandei mensagem pra ela e falei assim, olha, ele não vai falar. Ele falou que não precisa, que tá tudo bem. E ela falou, não, cara. Ela respondeu, a gente tem que falar. Então faz o seguinte, Joel. Fala você. Levanta a mão e fala. E, galera, eu levantaria a mão e falaria, sem nenhuma dificuldade. Eu falo, eu entendia, eu estava feliz, eu não estava nervoso. E ali o livro me ajudou. Porque a primeira lei é não ofusque o brilho do mestre. Essa é a primeira lei do livro. Das 48, a primeira é não ofusque o brilho do mestre. Ele falou, Joel, fala. Fala, a gente tem que falar, cara. A gente tem que falar, a gente tem que falar, a gente tem que falar. E aí eu pensei, não ofusque o brilho do mestre. Agora eu tenho que usar o livro. Eu tenho que usar o livro agora. Porque é nessa hora que você precisa usar. Entendeu? É nessa hora. E eu parei. Eu falei, eu não vou falar. Só que eu preciso achar um jeito de convencer esse homem a falar. Aí eu virei pra ele e falei, chefe, quando você conta aquela história que foi quando vocês decidiram criar o Instituto, ela é muito inspiradora. Aquela história que você me conta que foi no guardanapo, que vocês estavam sentados, e num guardanapo tudo nasceu, aquela ideia. Ela é muito inspiradora, ela é muito bonita. Essa é um tipo de história que eu acho que a galera podia ouvir. E aí ele pegou, fala, Rick, beijou.
Aí ele pegou e falou, tá bom, levantou a mão e contou uma história. Daí falou, olha, eu gostaria de dizer como que eu fiquei sabendo dessa ideia de ter o instituto. E ele contou a história do guardanapo. E aí ele contou, as pessoas se emocionaram, ele não ficou nervoso porque ele não precisou se posicionar. Não foi como se ele tivesse dado uma entrevista, ele só contou a história da origem do projeto e que é muito bonita. E aí ele falou e todo mundo adorou, palmas, prêmio, assessoria achou o máximo. E aí eu falei, caracas, cara. Porque se eu falasse ali naquele instante, eu iria ofuscar. Porque eu ia falar, ia me comunicar, eu falo com as mãos, eu me posiciono, a linha reta, eu queria... Mas eu falei, eu não posso ofuscar o brilho do mestre. E eu não ofusquei. Eu usei o livro. Por esse motivo, que eu quero te trazer aqui algumas das leis desse livro que você poderia usar. A partir daí, vamos começar a aula? Legal, né? Pesado, hein, Jota? É. Inesquecível, inclusive. A partir daí, vamos começar? Eu quero muito, cara, que vocês entendam esse jogo. Eu teria errado, eu teria falado. Que bom que você entendeu isso. Se não fosse esse livro, eu também teria errado, tá? Então vamos, né? Eu escolhi as 11 leis que eu mais usei em 2015 e que fez eu ter um destaque profissional muito grande e que, na verdade, são as leis que eu mais uso até hoje, das 48. Não dá tempo para eu falar as 48. Eu vou te dar um gostinho aqui, um gostão, aliás, e das 48 eu vou te falar 11, e aí você compra o livro e lê, tá? Eu não conheço o Robert Greene, mas eu sou um admirador dele. E espero que esse tipo de conteúdo faça com que você estude isso aqui. Você estude isso. Por isso que quando você for estudar o livro, você vai estudar o livro com uma outra cabeça. Então vamos lá. A primeira lei é não ofusque. O Joel, o chefe, te disse alguma coisa depois? Não, ele nem sabe, tá? Ele só achou que foi muito legal, tá? Mas esse jogo de xadrez eu fiz sozinho. Ele nem sabe. Eu nunca disse isso pra ele. E se depender de mim, eu nunca vou dizer. Tá? A primeira lei é nunca ofusque o brilho do mestre. O que significa isso? Eu explico isso pra galera que trabalha comigo, né? Nunca ofusque o brilho do mestre. Só que na minha empresa, eu falo pra galera, nunca ofusque o brilho do mestre, mas quando eu vou em eventos de outras pessoas, eu também não ofusco o brilho das pessoas, dos lugares. Por exemplo, eu fui palestrar em Portugal, a primeira vez na minha vida, a convite da Susana Torres. A Susana Torres fez um evento em Portugal ano passado, me convidou, eu fiquei muito honrado. Eu entrei com muito respeito. Gente, um respeito tá aqui, Susana. Cara, assim, honrando. Eu não me apareci, eu não fiz auê, eu já não faço, né? Tipo, ficar lá e tal. Eu fiz isso com o Jacob ontem. Adivinha o que aconteceu ontem? O senhor Jacob Petri me mandou um áudio e me mandou um vídeo. E me mandou um texto falando de ontem. Joel, é muito bom ter você como amigo. Joel, é muito bom. Porque lembra que eu citei ele? Vocês mandaram para ele. Eu não ofusco. Eu cito, eu dou referência. Quando as pessoas veem. Outra coisa. Quem aqui já reparou que no meu podcast eu me coloco na posição de aluno e não sou o mestre? Quem aqui já reparou que eu falo pouco no meu podcast? Eu não fico... Já anotaram? Ó, vamos ver a galera aqui falando. Já anotou, né? Portanto,
Quando eu convido alguém para vir no podcast, a pessoa é o mestre. A pessoa mais importante é o convidado. Eu não sou o cara do podcast que fica sempre falando. Eu prefiro perguntar e ter uma dúvida, anotar, eu fico, puto, cara, você mudou minha vida, você tomou uma decisão e tal. Eu pego aquilo, então, eu estou usando uma lei aqui. Eu não ofusco o brilho do mestre. O mestre não é o dono do podcast. O mestre não é o dono do podcast, o mestre é o convidado do podcast. Olha lá, você é um dos maiores entrevistadores que eu já vi, eis o segredo. Então a primeira lei é, turma, quando vocês entrarem, vou até falar baixinho, quando vocês entrarem no lugar, saibam que em algum lugar você vai ser o mestre, em outros você não é. Não ofusca o brilho do mestre. Chefes, se você tem chefe, deixa eu te falar, chefes não gostam de ser corrigidos em público. Não corrijam um chefe em público. Ele não gosta, porque quando você corrige um chefe em público, você ofusca o brilho do mestre. Mas os chefes gostam de serem aprimorados, ajustados. Eles gostam de feedback. Manda o feedback no privado. Manda o feedback de uma maneira esqueci a palavra que eu podia falar. Com discrição. Com discrição. Seja discreto. Agora pega essa aqui, ó. Essa é boa, tô na 1 ainda. Se o chefe estiver certo, mesmo se o chefe estiver certo, ou mesmo se o chefe estiver errado, ele continua sendo seu chefe. Mesmo se o chefe estiver errado, ele continua sendo o chefe. Mesmo se o líder estiver errado, ele continua sendo líder. Mesmo se o chefe for um bunda mole, ele continua sendo o líder e o chefe. Não ofusca o brilho do mestre. Fim. Seja esperto, seja inteligente, seja uma pessoa estratégica. Você não quer vencer com força desnecessária, você quer estratégia. Você não concorda, mas você respeita. Você não concorda, mas você sabe o seu lugar. Você não concorda, mas você tem classe. Você não concorda, mas você é inteligente. Você não concorda, mas você tem uma filosofia. Você não concorda, mas você tem um plano. Você não concorda, mas você tem um pensamento sistêmico. Eu falei sobre pensamento sistêmico ontem. Vocês estão percebendo que isso casa com a aula de ontem? Pensamento sistêmico não é só olhar só para o teu umbigo, não só olhar para a tua tripa, não é só olhar para o teu estômago. Seja inteligente, seja uma mulher inteligente, seja um homem inteligente. Pensamento sistêmico. Você não é um jogador de dama. Você é um jogador de xadrez, 2, 3 jogadas na frente. Não ofusca o brilho do mestre. Mas conversa no privado. Conversa de maneira discreta. Conversa com as pessoas. E se você é uma pessoa que fala mal de outras pessoas na frente, ele percebe. Se fala mal na frente, fala mal depois. Calma, estratégia. Calma. Porque isso vai fazer você crescer, meu. Mesmo que o chefe esteja errado, ele continua sendo chefe, cara. Ó, tá destravando a minha mente. Tudo bem, pessoal. Eu sei que você quer falar, eu sei que você quer fazer, mas você tem que ser estratégico, você tem que ser inteligente. Não é tudo que você fala o tempo inteiro. Tem a hora H para isso, tem a hora certa para isso. E óbvio, você não foi treinado para isso na infância. Talvez você não foi treinado isso sei lá, na faculdade. Mas você acorda aqui, a gente lê, a gente está buscando melhoria. Tudo bem? Essa é a primeira lei. A segunda lei, eu vou te falar 11. A segunda lei é a lei 3. Eu escolhi as leis, a lei 3, quer crescer na empresa, quer crescer no trabalho, quero ter diferencial competitivo, mesmo no mundo muito tecnológico, no mundo de inteligência artificial, beleza. Lei 1, não fez cobrir o mais. Lei 2. Desculpa. A lei 3.
A lei 3 é: oculte suas intenções. Oculte as suas intenções. Eu estou te falando sobre um livro de estratégia. Ah, Joel, eu quero contar tudo que eu quero fazer e tal. Se você pega um livro de hábito, e se você pega um livro de compromisso, tipo A Única Coisa, se você lê os livros de como que você constrói compromisso para resolver um problema, os livros dizem para você o seguinte: quando você deixa público as suas intenções, você aumenta em quase 80% a chance de você realizá-las. Já ouviram isso? Aí você vai falar, já. Só que esse não é um livro de hábito. Esse aqui não é um livro de disciplina. Esse aqui é um livro de estratégia. Esse aqui é um livro de influência e manipulação. E no olhar de influência e manipulação, ele fala, oculte suas intenções. O que eu quero te... Eu tô aquecendo, tá? Eu tô ficando... A aula vai ser porrada demais hoje, tá? O que eu quero te falar? Em alguns momentos... A tua cabeça tem que ser uma caixa de ferramentas. A tua cabeça tem que ser uma caixa de ferramentas. Você fala, cara, aqui eu tenho que ligar hábito. Aqui eu tenho que ligar... Agora chegou a hora da influência. Então você tem que ser um cara que tá olhando. Por que ele fala oculte suas intenções? Para você não ser manipulado pelas pessoas. E para as pessoas não ferrarem com os teus planos. Você não conta tudo. Não conte tudo. Não conte tudo. Do ponto de vista de manipulação, do ponto de vista de influência, do ponto de vista de ele usa esse termo, tá? Do ponto de vista de persuasão, não conte tudo. Agora, do ponto de vista de hábito, a voz até melhorou. Então, oculte as suas intenções. Não fale tudo. Tudo bem? Só para explicar, eu vou citar 11 leis das 48, mas eu não vou citar a lei 1, 2, 3 até a 11. Eu vou citar 11 leis. Então eu citei a lei 1, eu citei a lei 6, agora eu vou para a lei... Desculpa, eu citei a lei 1, citei a lei 3, agora eu vou para a lei 6. Lei 6. Crie uma imagem envolvente. A lei 6, crie uma imagem envolvente. O que ele fala sobre imagem envolvente? Ele fala sobre aparência, comportamento, habilidade e presença. Ele fala sobre imagem, né, aparência, comportamento, o jeito que você se comporta, o que você fala, habilidade, o que você sabe fazer, e presença, que é como se fosse... Você cativa as pessoas, a sua presença tem que ser cativante, você cativa. E ele fala, cara, seja estratégico nisso. Seja estratégico nisso, não seja um porre. Se vista adequadamente, mantenha a sua imagem, a sua aparência adequada, seu comportamento, um comportamento realmente adequado, desde tipo, não chega atrasado, galera. Não chega atrasado. Eu vou te falar como que eu fiz isso no começo da minha carreira. Quando eu tinha uma agora essa é muito boa. Quando eu tinha uma reunião muito importante, era assim, ó. Eu vou te contar. Neymarzão chegava de Barcelona. E ele aparecia lá. Ó, o Neymar tá vindo hoje. Ou ele vinha de carro, às vezes ele vinha de helicóptero. Ó, o Neymar tá chegando, tá bom. E aí, hoje é reunião. E eu sabia que dentro daquele tempo, naquele dia, ele ia dar atenção total a gente lá. E aí ele chegava, tudo bem, eu já tava vestido adequadamente, sempre com o meu material, e sentava numa postura, e eu, tudo bem, beleza, tudo bem, como é que tá, tudo bem? E eu mantinha uma postura, eu espelhava dele. E eu mantinha uma postura e tal, e eu não ria. Eu sorria.
eu não ria. Eu sorria. Então, tipo, e aí, que legal, como é que vocês estão? Puta, que bacana, pô, como é que tá? Mas olha aquelas risadas. De zoeira no começo da reunião. Eu não fazia. Porque eu não queria passar essa imagem. Eu queria sempre passar imagem atraente, imagem envolvente. Eu adoro rir, tá, galera? Eu sou um cara todo morto, sabe? Eu toco cavaquinho, tocando ali, cantando Alicia Keys. Mas eu não ficava na gargalhada. E eu via que ao meu redor, algumas pessoas ficavam na gargalhada. Eu não. Eu sorria. Aparência. Tudo bem. Aparência boa. Legal. Vamos, foco, atenção. Celular aqui. Por quê? Porque isso somado dá um negócio chamado postura. Postura. Muitas pessoas até me perguntam, Joel, pô, você fez um programa de mentoria, por que você me chamou? A primeira coisa que eu falo, cara, não foi nem porque você tem o ticket, né? Cachê não, né? Você tem a capacidade de pagar, você tem postura. Tem que ter postura, galera. Eu quero gente do meu lado, próximo, sei lá, eu faço uns programas de 20 pessoas. Pô, eu tenho 7 milhões de seguidores em todas as redes. Por que você me escolheu? Postura. Tem que ter postura, galera. Tá numa festa, tá num evento, tá num encontro, vai lá pro hora H, vai estar na outwork. Postura, velho. Postura. Classe. Tem que ter classe. Fala certo, na hora certa. Soma. Isso somado te dá uma imagem envolvente. Essa é a lei 6. Lei 7. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre se destaque. Começou a pegar. Vocês acreditam que está escrito isso no livro? A lei 7 é: faça os outros trabalharem por você, mas se destaque. Essa é a lei 7. Essa daí ele cita Maquiavel em O Príncipe. Ele cita Maquiavel. Maquiavel em O Príncipe faz isso. Ou seja, o livro, ele não é um livro para te alisar. O livro não é para te alisar. Segunda coisa, a intenção do Robert Greene não é ser legal com você. A intenção do Robert Greene é te ensinar o verdadeiro jogo da persuasão e da influência. Portanto, a lei 7 é: faça os outros trabalharem por você, mas leve os créditos. Quantas pessoas que você sabe que são influentes fazem isso? Ela vai lá, pede para alguém fazer por ela, mas na hora do crédito é dela. É mais ou menos assim, ó, existem tarefas que são importantes, mas você delega essas tarefas, mas na hora de falar, ó, eu me destaco. É como que você tem sempre o controle do resultado final, mesmo que você tire o controle do processo. Você não está no processo, mas o resultado final é teu. Aí você vai falar assim, putz, grilo. Lascou-lhe. Você pode não concordar com isso. Aliás, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, até ir embora da live. A questão é, esse é um livro que estudou as pessoas que dominam o poder. Lei 9. Ganhe através da sua presença. Essa é a lei 9. Quando você chega, sua presença você ganha.
Já conheceram pessoas que quando chegam no lugar, a energia do lugar muda? Já conheceram pessoas que quando chegam no lugar, muda tudo? Ih, chegou. Ou seja, a sua presença ela é indispensável? Então você começa a se tornar indispensável, fica atento aos detalhes, e a sua presença é valorizada por outras pessoas. As pessoas querem que você vá. Querem que você vá. Olha lá, o Douglas, você era esse. O Joel vem. Uau. O Joel não vem. Ganha através da sua presença. E aí você é magnético. Tá bom? Tem tempo que não vejo gente assim com presença. Tá bom? Ai. Tô muito feliz de poder falar isso pra vocês, essas coisas. Deixa eu carregar aqui o negócio. A lei número 15. Eu já falei 1, 2, 3, 4, 5. Tô indo pra sexta, só que é a lei 15. Lei 15. Vença através da ação. João não veio para brincar hoje. Eu vim para fazer aquela sexta-feira maravilhinda. Tô amando. Tá legal, galera? Vocês estão curtindo esse formato? Aliás, esse formato é legal. Eu pego um assunto, trago referência, deixo ele moderno, entrego ele numa live. Tá legal esse jeito? Vocês curtem? Vai me respondendo enquanto eu faço um intervalo cantando uma música aqui, ó, pra vocês. Então tá bom. Lei número 15, vence através da ação. Então tá. Ele começa falando assim, ó. A ação fala mais alto que as palavras. A ação fala mais alto que as palavras. E tem uma passagem lá, nesse capítulo, ele fala do Buda. Que ele fala assim, ó. Tem uma história do Buda que é assim, ó. Foi mostrado um vaso de cerâmica para o Buda e falou: Buda, aquele vaso é um problema. Buda chegou e falou: é mesmo? Pegou o vaso e pá, quebrou. Ele falou: não temos mais problemas. Game over. Filosoficamente entende, cara. Filosoficamente entende o que o cara tá te dizendo. Resolve os teus problemas, encara os teus problemas, age, não fala, age, ganha na atitude. O que eu te falo hoje, em 2023, é o resultado resolve tudo. Seja proativo, seja resolutivo, galera. Escreve no teu caderno, eu preciso ser mais resolutiva. Escreve no teu caderno, eu preciso ser mais resolutivo. Eu tô conspirando demais, eu tô pensando demais. Vai e resolve. O meu mindset é muito simples nas minhas reuniões. Gente, vai e resolve. Ah, é muito difícil. Não é difícil. Não é difícil. É que desse jeito talvez não dê. Vamos achar outro jeito. Praticidade, resolução, atividade, proatividade. A ação fala mais alto que as palavras. Agiu, resolveu, influência. Agiu, resolveu, com resultado concreto, influência. Executa, pô. Tem muitos de vocês aí que estão pensando demais. Ah, mas é porque eu tenho que ver uma coisa. Vai, faz, pô, logo. Só que é uma lei. É a lei 15. Hoje é sexta, aproveita, tá bom? Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. A galera do marketing chama isso de gatilho da escassez. É o tal do gatilho da escassez, né? Seja escasso. Está nas leis do poder, está nas 48 leis do poder. Use a sua ausência para aumentar o respeito e a honra. Se afaste de uma situação, se afaste de um grupo,
Quando você não fica tanto tempo no grupo, a sua presença é mais valorizada. Já ouviram falar no termo carne de bunda? O que é carne de bunda? Todo mundo tem. Porque bumbum, bunda, todo mundo tem. Então a carne de uma bunda todo mundo tem. O que ele quer dizer? Cara, você tem que dar um tempo. Tá indo demais. Tá aparecendo sempre. Tá sempre disponível. Tá aparecendo em todos os lugares. Toda semana tá num lugar. Sempre sim. Tem uma hora que tem que dizer não, cara. Não vá. Não apareça. Se afaste. E além disso, né? E além disso, não se enfia em treta, né? Não se enfia em treta. Essa é a lei número 16. Outra lei que eu usei bastante e quero passar para vocês é a lei 28. Lei 28. A lei 28 é o seguinte. Seja corajoso na defesa de sua opinião. Seja corajoso na defesa de sua opinião. Lei 28. O que ele quer dizer com isso aqui? Bom, já tá autoexplicativo, né? Mas para a gente adicionar, não tenha medo de expressar a opinião de vocês. Defenda as suas ideias. E no final das contas, quando você defende as suas ideias, o que a pessoa está olhando é que você tem coragem de defender as suas ideias. Com detalhe. Então, assim, defenda as suas opiniões, tá? Então você defende, você tem coragem de defender com argumentos firmes, mas baseado em número. Baseado numa tese. A gente tem que ter uma tese, galera, para defender o nosso argumento. Não é só, eu quero porque eu quero porque eu acho que tem que ser assim, eu quero porque muita gente está falando, muita gente está fazendo, geral está fazendo. Não use esses termos. Não use muita gente, não use a maioria, não use geral. Aqui em São Paulo muita gente fala porque geral está fazendo isso. Defenda a sua tese, defenda o seu argumento com segurança, baseado em números, baseado num argumento sólido. Seja sólido no seu argumento. Seja sólido no seu argumento. Tudo bem, pessoal? A gente tem que ter solidez no nosso argumento. A gente não tem que falar, cara, você não está conseguindo defender. Por exemplo, participei do Shark Tank, vocês vão ver em setembro. Eu vi alguns empreendedores querendo vender suas ideias para os investidores. Maravilhoso, mas na hora de defender com solidez, não tinha solidez alguns deles. Tinha vontade, tinha desejo, tinha compromisso, mas não é só isso. Isso não basta. Tem que ser sólido, tem que ter solidez no que você está falando. Se liga nessa. Então, se liga nessa. Vou te dar um outro exemplo quando eu estava lá. Fala, Pinha! Beijo, meu irmão. Tamo junto. Eu sempre conto essa história também. Eu tava uma vez com o Ney, pai, e ele pediu uma coisa pra mim. E era uma coisa que eu não sabia fazer. E aí eu tentei, e depois de um tempo, como eu não consegui fazer, eu cheguei pra ele e falei assim, eu não falei, eu não consigo fazer. Eu não consegui fazer. Eu falei assim pra ele. Muito bom. Falei assim, Ney, não dá pra fazer isso que você pediu. Foi isso que eu falei pra ele. Neymar, não dá pra fazer isso. Não dá. Aí ele falou assim, não dá porque não dá? Ou não dá porque você não sabe e aí tá dizendo pra mim que não dá? Eu ouvi isso.
Vocês veem, eu dando muito exemplo da minha vida para vocês, né? Vocês veem, quando eu falo de liderança, falando muito do Neymar, né? E do meu pai, e dos meus professores, do meu treinador. Vocês não vêm falando? E aí eu tô te lembrando uma coisa, ele só me falou isso uma única vez. Isso tem quase 10 anos. Ele só me falou isso uma única vez. E aí, eu quero também adicionar uma coisa que eu ouvi do meu pai. Eu acho que eu ouvia do meu pai pelo menos uma vez por mês. Eu ouvi 30 anos, uma vez por mês, isso aqui. Meu pai falava assim, ó. Às vezes ele vinha e me falava uma coisa, ele falava assim, Joel, eu não vou continuar esse assunto com você porque você não tem sensibilidade para me entender. Aquilo era muito dolorido para mim. Você não tem a sensibilidade, ele usava esse termo. Você não tem a sensibilidade para entender o que eu estou te falando. O que eu quero te dizer com isso? Que quando o Ney chega para mim e fala não dá porque não dá, ou não dá porque você não sabe e está me dizendo que não dá, só uma pessoa que está aberta e com a sensibilidade aflorada recebe isso. Porque as pessoas que são teimosas, elas... Meu pai rapidamente, quando me via daquele jeito, ele falava, não dá para conversar com você. E eu lembro que nesse dia eu falei, nossa. Foi porrada aquilo pra mim. E não foi uma facada pelas costas. Não teve nada pelas costas. Foi na frente. O papo foi reto. A pergunta foi específica, olho no meu olho. Não dá porque não dá, Joel? Ou não dá porque você não consegue estar me dizendo que não dá? Porque eu não tô vendo você defendendo a sua opinião firmemente. Essa já valeria live, né? Então eu, talvez, uma pessoa perguntou, defina a sensibilidade. Essa pessoa não teve sensibilidade para ouvir o que eu falei, porque isso é autoexplicativo, galera. Alguém falou aqui, defina sensibilidade. Não vou definir sensibilidade. Se você não entendeu o que eu já falei agora, não é a hora de você entender. Porque, para quem... É autoexplicativo isso aqui, cara. Eu acho que entendeu, sim. Acho que entendeu, sim. Acho que vocês entenderam, sim. Acho que a pessoa só quer que eu seja um pouco mais profundo e não precisa. Eu tô te falando uma coisa, você fala, cara, presta atenção, né, meu? Você fala, não tô ali, eu neguei. Eu neguei. É que não teve sensibilidade, cara. Presta atenção no que eu tô falando. Pô, eu prestei, então tu já se ligou. Já se ligou. A gente é adulto, galera. A gente é adulto. A gente é adulto. O que mais que eu preciso explicar? A gente tem uma mania de dar posicionamentos imprecisos. A gente tem uma mania, o ser humano tem uma mania de dar opiniões imprecisas. Não tem precisão no que você está falando. Pô, para, meu. Para. Você quer defender a tua opinião e é justo, é genuíno, galera, defender a tua opinião. É legítimo. Mas se ela não tiver fundamentação, ela cai por água abaixo. Eu falo isso direto, o tempo inteiro para minha equipe. O direto. Eu falei, meu, você está falando isso baseado em nada. Isso é uma opinião tua. E se eu não vou... Levanta a mão e fala assim, na minha opinião... é uma opinião. E não quer dizer que eu vou seguir a sua opinião. Agora, se você levantar a mão e falar assim, eu acredito baseado nisso. E o que construiu, a minha opinião, esse campo de validações, esse campo de situações específicas, eu vou seguir mais aqui. Agora, você só está falando da tua opinião. E tudo bem você ter opinião. Agora, porque sim? E por quê? Porque sim? Não influencia. A gente precisa treinar, cara, a nossa semântica. A gente precisa treinar as nossas decisões baseadas num argumento sólido. Porque senão eu falo, qual é a referência?
O Douglas colocou aí. Isso que você está falando, qual é a referência que você está usando? Aí você fala, vozes da minha cabeça. Fonte. Vozes da minha cabeça. Ai, vocês são maravilhosos. Vozes da minha cabeça. Faltam duas leis. Lei 36. Vocês são maravilhosos. Lei 36. Virtual Filosofia, adoro essa página. Tem uma página chamada Virtual Filosofia, tá aqui. Sigam essa página, gente. Eu adoro essa página. Vocês são demais. Virtual Filosofia. Lei 36. Despreze o que não pode ter, ignorando-os. Ou seja, quando você ignora aquilo que você já sabe que você não pode ter, quando você despreza, não mostra interesse sobre aquilo que você sabe que você não pode ter e se concentra naquilo que está na tua mão que você pode ter, o seu nível de influência sobe demais. O seu nível de influência sobe absurdamente. O seu poder pessoal cresce muito. Ou seja, quando você despreza o que você não pode ter e as pessoas ao seu redor percebem. Não posso ter no momento. Essa também pode ser. Essa é a lei número 36. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu lembrei de uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou, nossa, Joel, tem uma galera, eu não sei exatamente como é que foi, pô, a gente tem que criar um... Eu tô muito chateada, cara, eu tô muito chateada. Por quê? Porque tem uma galera falando mal de você e, pô, as pessoas não sabem quem é você, elas não têm a relação com você, a gente precisa fazer alguma coisa contra isso. Eu falei, eu não preciso fazer nada. Como não? Eu tô muito chateada, eu tô muito pé da vida, porque falaram isso de você, e não é assim, eu trabalho com você todos os dias, e a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei, eu não tenho que fazer nada, quem tem que fazer é você. É você que tá chateada, eu não tô. O nome dela é Suelen, trabalhou comigo. Eu falei, Suelen, quem tá com dor é você. Eu não tenho que fazer nada. Isso nem está me afetando. Desde os meus 15 anos, quando eu coloquei a primeira medalha de campeão brasileiro no meu pescoço, as pessoas falam mal de mim. Desde quando eu tenho 15 anos, eu, Joel J, que eu enfiei um título brasileiro no meu pescoço, eu vejo pessoas falando de mim. Porque a gente prega o que se destaca, toma martelada. As pessoas, se você performa, as pessoas vão falar mal de você. Se você não performa, as pessoas vão falar mal de você. Se você fica na sua, caladinho, as pessoas vão falar mal de você. Se você fala, se posiciona e coloca uma medalha no título, as pessoas vão falar mal de você. Se você está solteiro, as pessoas vão falar mal de você. Agora, se você está casado, as pessoas vão falar mal de você. Se você coloca um tênis vermelho, é porque o tênis é vermelho. Se a saia é amarela, é porque a saia é amarela. Se você faz uma trança, as pessoas vão falar mal de você. Agora, se a trança fica aqui, tipo igual a minha, que deu o cabelo cresceu e tem que dar uma atualizada, vão falar mal de você. Se eu acordo 6 da manhã, é porque é 6. Se eu acordo às 5, é porque é 5. Se eu tomo café, é porque eu tomo café. Então, entenda uma coisa. Você performando ou não, as pessoas vão falar mal de você. É inevitável. Então, já que vão falar mal de você, já que vão falar mal de qualquer jeito, vai, controle a sua narrativa. Performa, ó, essa me pegou. Alguém falou, essa me pegou. Já vão falar. Tu acha que as pessoas não falam de mim, gente? Você acha que eu não... Eu encontro pessoas que falam assim, cara,
Eu encontro alunos que compram meus cursos e olham pra mim e falam assim, eu não gostava de você, cara. Eu parei de te seguir. O cara vai no First Day, o cara pagou 25 mil reais. Ele fala, eu quero te pedir desculpa porque eu ouvi essa na última aí. Porque eu não gostava de você. Mas hoje eu tô aqui e eu estava errado. O cara pagou 20 mil para ir na mentoria para mentores, tirou foto comigo, olhou nos meus olhos, maior do que eu olhando para cima e falou, eu não gostava de você, porque você me falou uma coisa e eu parei de seguir e hoje eu tô aqui. Cliente que paga high ticket nos meus treinamentos falam que não gostavam de mim. Imagina que não paga. Imagina que não paga, os caras falam para mim. Se eu coloco uma preferência musical, o cara fala, não vou mais te seguir, afinal de contas tu escuta, sei lá, pagode. Se eu coloco lá uma música do Racionais MC, o cara fala, Racionais MC? Não vou mais. Daqui a pouco ele volta, puto, nada a ver. Aquela opinião que eu tinha do Racionais MC era nada a ver. Porque eu fui descobrir e tô aqui. Ou seja, eu tô acostumado disso desde quando eu tinha 15. Se acostuma, irmão. Se acostuma. Entenda. É assim que funciona. E negue, e se afaste, e ignore aquilo que você não pode controlar. Eu não posso controlar a tua opinião, pô. A tua opinião é tua. Se você não curte alguma coisa, ué. Então quando vem uma pessoa e fala, Joel, a gente tem que trabalhar para as pessoas não falarem mal de você, eu falei, eu tô de boa, você que tem que trabalhar para não ficar mais irritada. Você tá irritada por quê? Porque estão falando mal de você. Não vão falar, desde que eu tenho 42, desde 15, tem trintinha aí. Trintinha. O final das contas, olha pra mim, sexta-feira, 7 da manhã, 4.900 pessoas que se ligam, galera. Olha pra mim aqui. Só falta uma lei pra gente terminar. Se liga. No final das contas, é o resultado que resolve tudo. No final das contas, é o resultado que garante. É o resultado que te segura. São os números que te protegem. Olha pra mim, pô. Ei. Ei. Presta atenção. Nessa sexta-feira, olha pra mim. Se liga. No final, é o resultado que te mantém. A pessoa pode odiar você, não gostar do teu cabelo, não gostar do teu sotaque, não gostar da cor da tua pele. A pessoa pode não gostar do que você faz. A pessoa pode odiar o jeito que você fala. Mas é o resultado que resolve. Ela pode não ir com a sua lata, mas ela não pode negar o seu resultado. O seu resultado é inquestionável. O seu resultado tem que ser inquestionável. Portanto, meus amigos, meus queridos alunos, nessa sexta-feira, às 7 horas da manhã, ou você escolhe ser amado, ou você escolhe ser respeitado. E essa escolha, ela é tua. Ninguém vai escolher por você. Não existe um ser humano no planeta Terra capaz de fazer essa escolha por você. E se você escolher ser amado, lembre-se que essa é uma escolha tua. E se você escolher ser respeitado, lembre-se, essa também é uma escolha tua. E todas as escolhas, você abre mão de uma coisa em prol de outra. Você que me segue aqui, que vem nas lives, e a gente gosta desse relacionamento, a gente tem respeito um pelo outro, e eu tenho muito respeito por você, eu te trato que nem adulto. Você, no fundo, você já sabe disso. E que talvez
valorização, a admiração e o respeito que você quer está sendo baseado e construindo no lugar do amor. Amor passa. Amor passa. Respeito fica. Eu tô vendo vários relacionamentos de homens e mulheres acabando. E eu pergunto, por que você separou? Acabou a admiração. Relacionamento acaba porque acaba a admiração. E a admiração é um dos fundamentos do amor. Eu te amo porque eu te respeito. Não é eu te amo porque eu te amo. Eu respeito você, eu admiro você. Você é referência para mim, isso constrói o amor que eu tenho por você. Você provavelmente já namorou alguém, talvez até casou com alguém, e que você não está mais namorando hoje ou não está mais casado hoje. E você amou essa pessoa. É ou não é? Você chegou para essa pessoa e falou, cara, eu te amo. Mas hoje você não ama. Eu já tive outras namoradas das quais eu falei, cara, eu te amo. E eu não estou mais com elas. E essas namoradas hoje eu as respeito. Eu sou amigo das minhas, de algumas namoradas que eu tive, e não são todas, mas eu respeito todas. Muitas são casadas hoje. Casadas, inclusive, com pessoas que nadavam comigo. Respeito o marido, respeito todo mundo. Porque o respeito fica, turma. O amor vai embora. Portanto, no mercado de trabalho, você tem que ser um profissional respeitado. E a gente é respeitado pelo quê? É por conta de comportamento. O jeito que você se comporta te traz respeito. É por conta de conhecimento. O jeito que você desenvolve o teu conhecimento faz você ter respeito. E pelos teus resultados. Então você se faz ser respeitado. Eu sei que faz sentido para vocês essa. Portanto, se você não pode ter uma coisa, desencana dela. Se você não pode ter uma coisa, você não pode ter. Aquele princípio número 1 do estoico, do estoicismo. Despreze tudo aquilo que você não pode ter, o que você não controla. O que você não controla, negão? Você acha que você controla a opinião dos outros? Você acha que eu controlo as pessoas que não gostam de mim? E tem um monte de gente que não gosta. Tem um monte de gente que gosta. Última. Última. Lei 47. A lei se chama não se comprometa totalmente, mantenha-se independente. Traz isso para as organizações. Joel, como é que você usa essa narrativa? Eu digo assim para a minha equipe, vocês não trabalham para mim. Vocês trabalham para vocês. Vocês trabalham comigo. Não é assim, eu trabalho para aquela empresa, eu trabalho para aquele chefe, eu trabalho para aquele cliente. Você não leu as 48 leis do poder, né, não? Porque quando eu fui demitido da universidade que eu dava aula, eu fiquei 30 dias sem saber quem eu era. Como eu fiquei 20 anos na mesma instituição, eu fiquei 20 anos na mesma instituição, dos 12 anos aos 32, dos meus 12 anos aos meus 32 anos, eu fiquei no mesmo lugar. Eu fiquei 20 anos na mesma instituição esportiva e educacional. 20 anos. Eu, dos 12 aos 32, seguido, eu fui demitido, eu parei na frente da porta do RH, que era uma porta de vidro, e fiquei assim... Quem eu sou? Quem eu sou?
quem eu sou. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Porque eu trabalhei para aquela empresa. Eu deveria ter trabalhado para mim. Eu deveria ter trabalhado naquela empresa. Portanto, você não trabalha para o seu cliente, você trabalha com o seu cliente. Você não trabalha para aquela empresa, você trabalha naquela empresa. Você não trabalha para o seu chefe, você trabalha com o seu chefe. E, vocês podem encontrar todo mundo que trabalha comigo e pergunta, tem gente que está até aqui na live, se eu não digo isso para vocês. Você fala, você não trabalha para mim, você trabalha comigo, você trabalha para você. E quando você trabalha para você, é por isso que você chega no horário, porque você não trabalha para mim. Porque quando você trabalha para mim, você atrasa. Quando você trabalha para você, você chega no horário. Você não trabalha para mim, porque quando você trabalha para mim, você chega com o cabelo todo descabelado, a unha toda cagada e fala um monte de merda, um monte de groselha. Mas quando você trabalha para você, você se mantém na postura certa, chega no horário, unha bem feita, cabelo legal, barba alinhada, roupa toda alinhada na postura. Porque você trabalha para ti. E o que seria, o que aconteceria se de repente você perde esse trabalho? Como você já trabalhou para você, você tem postura, você tem ética, você tem comportamento, você fica tranquilo. E olha, hein, eu tenho centenas de funcionários em todos os meus negócios. Eu digo isso para eles, cara, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para você. Agora vamos trabalhar juntos com o outro, porque eu também não trabalho para você, não. Eu trabalho com você. Não deposita em mim os teus problemas. Não deposita na empresa os teus problemas pessoais. Isso está errado. Falou? Está errado. Você não quer mais ficar na empresa? Vaza. Aí você faz esqueminha para sair. Esqueminha para ser demitido. Porque você fala os meus direitos. Não é isso? Quantas pessoas eu já vi fazendo isso? Chega atrasado, toma advertência, faz de tudo para ser demitido. Porque ao ser demitido, você ganha seguro-desemprego, o teu fundo de garantia e ainda bota a empresa no pau. Porque você está com problema dentro da tua casa. Porque o seu filho está com problema. Porque o seu marido é um sei lá o quê. Porque a sua esposa não sei o quê. Porque você está zoado. Porque você está lascado. Porque você se perdeu na vida. E aí você desconta isso na empresa. Olha isso, cara. Eu fico imaginando você dando esse conselho para o seu filho, para sua filha. Você fala assim, então filha, ela, papai, mamãe, estou no meu primeiro emprego. Você fala assim, faz o seguinte, aceita o salário, né? E depois começa a reclamar. Aceita o salário e depois começa a fazer picuinha, chega atrasado, faz um grupozinho de reclamação e faça tudo para ser demitido. Esse é o esquema da vida. Você não ensina isso pro teu filho, mas você faz. Eu vejo pessoas ensinando isso, eu vejo pessoas fazendo isso, mas elas não ensinariam isso para os seus filhos. Hã? Não é? Você não ensinaria para os seus filhos. Então a gente não tem que fazer. Se você não quer estar mais na empresa, saia. Peça demissão. Ah, mas o meu fundo de garantia, não vai pegar. Mas o meu salário de desemprego, não vai pegar. Mas os meus direitos, não vai pegar. Mas eu quero. Mas não vai. Então não dá para sair. Então não saia. Não, mas eu quero sair. Então saia. Não, mas eu preciso do dinheiro. E o que a empresa tem a ver com isso? Você precisa do dinheiro.
É igual chegar pra mim, sei lá, assim, Joelzão, aumenta meu salário. Eu falei, por quê? Porque eu vou casar. Ué, o que tu vai ver que tu vai casar? O que tem a ver aumentar o seu salário porque você vai casar? Joel, preciso que você aumente meu salário. Eu preciso aumentar meu salário. Por quê? Porque eu vou ter um filho. O que tem a ver você ter um filho com aumentar salário? E percebam quantas pessoas aparecem na frente de chefe e pedem para aumentar o salário porque vão ter um filho. O que tem a ver, meu irmão? Você tem que receber mais dinheiro porque você produz mais, porque você performa mais, porque é impossível alguém falar que você não está dando resultado. Você dá muito resultado. O cara vai falar, cara, eu vou te aumentar o salário. Aí você tem que falar, putz, muito obrigado. Trabalhei com afinco, dedicação, inteligência e nesse momento veio porque você é papai, você é mamãe. Foi muito importante para mim. Uau! Agora, aumenta meu salário porque você é pai? Aumenta meu salário porque eu vou casar? Quem te ensinou isso aí? Quem te ensinou isso aí, cara? Quem te falou que o mundo te deve alguma coisa? O mundo não te deve nada não, meu irmão. Trampa. Bom, se fez sentido o que eu te falei, ótimo. Se não fez sentido, pensa. Pelo menos pense. Tá bom? E assim a gente termina a nossa semana. Foi boa, gente? Vocês vão decidir aí qual vai ser a frase do dia hoje. Coloca aí no chat uma frase que vocês ouviram eu falar e que a gente cria lá no post. Joel, você nasceu para liderar, que é aquele querida. O resumo dessa live vai estar no perfil do Hora H, tá? A Hora H Festival. Se você não segue a gente lá, por favor, nos siga na nossa página oficial do Hora H. Olha lá, alguém colocou uma frase, Joel, ninguém te deve nada, o mundo não te deve nada, o amor acaba, o respeito fica, o resultado resolve tudo, o mundo não te deve nada, não conte seus objetivos, o mundo não te deve nada, você não tem sensibilidade, ninguém te deve nada. Sigam a gente, lá na ação fala mais alto que as palavras. O resultado resolve tudo e ninguém te deve nada, então não ofusca o brilho do mestre. Caramba, agora os números te protegem. Escolha ser amado ou ser respeitado. Caraca, velho, como é que eu vou colocar essas frases agora? Olha quantas mensagens. Eu já sei. Vamos fazer o seguinte, Malu, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um carrossel, tá? E nesse carrossel vão ter várias frases que a galera gostou, tá? Então, Malu, você tá aí? É que às vezes eu chamo ela aqui no WhatsApp e às vezes ela tá aqui. Alô, deixa eu ver. Alô. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o resultado resolve tudo. Vença através da ação. Vai anotando aí. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Deixe os números proteger você. Malu, pega aí umas 8 das frases mais faladas hoje e a gente vai fazer um carrossel. Escolha ser amado, ser respeitado e fale assim, essas foram as frases mais votadas que a galera teve na live de hoje das 6. Aí vocês comentam, marquem as pessoas, tudo bem? Bota umas 8 aí, Malu.
Tá bom, Malu já colocou, a gente vai fazer isso agora. Recados finais. O resultado resolve tudo, vence através da ação. Eu nunca fiz desse jeito, pessoal, então vocês me inspiraram. Foi muito boa essa semana. Recados finais, vamos lá. Resumo da live vai estar no Instagram do AORH Festival, segue a gente lá, esse é um. 2, eu vou fazer uma live domingo. Domingo eu vou fazer uma live para contar como que vai ser na semana que vem. Semana que vem eu vou começar uma sequência de lives à noite, tá? Agora, talvez eu faça de manhã e de noite, mas que a gente vai fazer à noite é certeza. E deve ser mais ou menos 9h30, 9h50 da noite. Eu vou pensar aqui certinho, mas eu falo com vocês. Eu tô achando que eu vou fazer 2 por dia, em alguns momentos, mas não é certeza. Se for, eu faço tipo umas 6, umas 9, umas 6, umas 9. A das 9 provavelmente vai ser muito forte com relação à carreira, assim, putz, carreira. E eu tô aquecendo bem os grupos de WhatsApp lá da Hora H. Então, domingo à noite, eu aviso nos stories, eu vou fazer uma live. Neste domingo. Esse é o primeiro recado. Segundo recado, siga a gente no Hora H Festival, o resumo vai estar lá. Terceiro recado, link da bio do Hora H para você entrar na lista de espera para a gente começar já a ir falando contigo sobre a abertura do primeiro lote, que vai ser no dia 10 de julho. E lá também tem um lugar, se você quiser ser um expositor do Hora H. Se você quer ser um expositor do Hora H, vou dar a oportunidade para você ser. Hoje eu vou colocar nos stories o formato. O formato que eu chamei de totem ontem, né? Mas eu nem sei se é esse nome. E também o formato de exposição, como é que vai ser. Tá certo? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. E, obviamente, vai no perfil agora, no nosso feed, comenta, tá? Os aprendizados. Marca uma turma aí. Marca uma turma. Ah, já sei. Ó, para quem ficou aqui, ó. Já sei o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte. Hoje eu vou comprar 5 livros, As 48 Leis do Poder. Vou autografar, vou fazer uma dedicatória em 5 livros, As 48 Leis do Poder. E vou sortear no feed. Qual que é a regra? Marcar pessoas. Cada post você marca uma pessoa. Ok? Mas fala assim, pô, tô te marcando para ir pra live de domingo. Porque senão eles vão falar assim, poxa, é chatão, né? Spamzaço. Oi, tô te marcando porque domingo vai ter uma live à noite com o Joel, que é importante que você esteja lá. E aí eu vou sortear até meio-dia 5 livros, As 48 Leis do Poder, com uma baita de uma dedicatória minha. Tive essa ideia agora, beleza? E você comenta a quantidade de vezes que você quiser. Ok? Minha sugestão é, marca uma pessoa em cada comentário, porque aí você tem mais chance. Se você marcar num comentário, sei lá, 5 pessoas, você só vai concorrer por conta do comentário. Mas na verdade é mais fácil, já que você vai marcar 5 pessoas, são 5 comentários, aí você tem mais 5 chances. Tudo bem? E eu vou mandar ele para sua casa com uma super dedicatória minha. 5 livros, então são 5 pessoas, meio-dia a gente revela. Tá bom? Essa foi a minha ideia. Te vejo domingo. Um beijo no coração de vocês. Valeu, beijo, valeu, galera. Tchau, vai lá no feed agora. Desce o dedo lá. Valeu, tchau, beijo.